Olá, meu povo abençoado, como vai vocês? Como é que estão? Tudo bem por aí? Eu espero que esteja tudo bem, mas se não tiver, gente, confia em Deus que vai dar tudo certo. Ontem eu gravei um vídeo aí falando sobre a escola, né? Eu comecei aqui na escola de italiano e aí teve dúvida, né? Teve uma pessoa que mora aqui em Forli, tava me falando, eu não consegui, não consegui fazer inscrição e tal. Olha, eu não precisei fazer inscrição. Eu faço um pouco aqui próximo de onde eu moro. Não faço no centro, porque com certeza, né? O centro deve ter muito mais demanda, e aí o que acontece é que é, fica mais difícil seguramente encontrar uma vaga. Eu tô fazendo aqui próximo, como eu disse, onde eu moro. Não precisei fazer inscrição nenhuma, tá? Eu tinha que voltar. Eu fui lá só perguntar. A me disse, traz seu documento, aí você vai preencher um papelzinho que ele dá para preencher com o nome completo, telefone, e é isso. Você já começa a estudar. Lógico que tem que ter o documento, né? O permesso de soggiorno, leva o documento e já começa a estudar. Então, assim, pra mim foi assim, né? Lógico que eu não vou dizer que todo lugar vai ser igual. Acredito muito também, se tem muita procura, né? Muita demanda, seguro que eles vai ter que fazer uma inscrição, mas é bom sempre procurar mais afastado do centro, porque o Comune, né, que é a prefeitura, lógico que tem alguns órgãos que, umas escolas, coisas assim do Comune, não só no centro, né, em alguma região, tem regiões mais afastadas do centro que é muito melhor para a gente poder ter ali o atendimento, né, daquilo que a gente quer muito mais rápido. Então, a minha dica é essa, né? Procure não ir sempre no centro, a não ser que seja uma coisa assim que realmente não tem como. Mas se não, procura mais afastado um pouco do centro, faz uma pesquisazinha aí que tem tudo no Google e aí você vai encontrar assim uma escola de italiano para você começar a estudar. O meu papo do vídeo de hoje, eu tinha falado com vocês que eu ia falar sobre meus primeiros dias de trabalho, como foi e tal. E eu vou falar com vocês, vou falar sobre o que aconteceu no meu trabalho, como foi os meus dias. Eu acredito assim que vai servir muito de experiência para quem vem trabalhar. Gente, desde já dizendo assim, não quero desanimar ninguém, mas também assim trazer um pouco para a realidade, ok? E também falando que cada lugar é de um jeito, né? Mas eu também já ouvi dizer que podia ser pior em outro lugar. Então, acho bom, assim, falar sobre esse assunto é importante para quem vem trabalhar aqui. Então, assim, eu escuto muito relatos, né? Não muito aqui da Itália. Eu já escutei sim as pessoas falando que teve problema no trabalho, que não era fácil, era muito complicado. Mas assim, eu acho bom a gente que é estrangeiro ter um pouco de noção de como é a realidade na Europa, né? Porque eu vejo que também em Portugal e alguns outros países é muito diferente do Brasil, né? No Brasil a gente vai trabalhar em um posto, né? Que chama posto, você vai ocupar ali uma posição e geralmente, né, você é muito difícil quando você faz várias coisas ao mesmo tempo, né? Geralmente, por exemplo, uma pessoa que vai trabalhar no caixa, né? Geralmente ele é caixa. Aqui o caixa ele faz várias coisas, né? Eu mesmo vou no Mercado Líder, eu vejo uma pessoa que tá no caixa, depois ele já tá na padaria, depois ele já tá arrumando as coisas, entendeu? Então, assim, aqui na Itália, na Europa tem muito isso, né? Principalmente aqui na Itália. Esse é o meu trabalho fazer a ajudante de cozinha, né? Que é a aiuto cuoco. Então, o que que acontece? Eu já sabia que eu tinha que fazer várias coisas, né? Tinha muita coisa para fazer. Então, eu já tinha essa noção, porque eu já sei como funciona, né? O trabalho de ajudante de cozinha, apesar de estar no país estrangeiro. De início, qual foi a minha maior dificuldade? A língua.
sim, foi uma dificuldade para mim. Apesar de entender tudo e falar, eu acho que você falar, assim, quando está conversando com alguém, é muito mais fácil do que quando você está no trabalho. E principalmente numa coisa que você não pode errar ali, aquilo que você vai dizer. Então, eu tinha que falar alto as comandas, sabe? Era meio complicado os números, né? Ali alto, em voz alta. Então, assim, foi uma experiência que eu passei. No primeiro dia foi meio complicado, porque eu cheguei. O primeiro dia de muvuca, né? Porque assim, eles me chamaram algumas vezes e aí não tinha quase movimento, não tinha muvuca. E o meu primeiro dia de muvuca, gente, foi muito complicado. Então, foi um dia muito difícil para mim, porque o primeiro dia de movimento mesmo, o dono estava ali na cozinha. Então, assim, o que eu fazia lá? Eu tinha que buscar coisas que eram no depósito, não era dentro da cozinha, o depósito fora. Então, eu tinha que ficar indo buscar as coisas ali. E aí eu tinha que limpar o peixe e tal. Então depois, e aí meio-dia, mais ou menos, quase meio-dia, tinha um balcão próximo da fritura, eu tinha que colocar ali as cartas, né, os papéis tudo ali em cima. E o limão já tinha que estar cortado, então eu tinha que dividir um pouco para mim, um pouco para o pessoal lá. E era isso. Então eu tinha que já estar com essa postação aqui que fala nesse posto pronto, né, para poder trabalhar quando começasse as frituras. Então eu na teoria, né, eu tinha que fazer as frituras somente no meio da semana, quando o movimento era mais fraco. Só que aí, né, como eu já tenho experiência em cozinha, o que aconteceu foi que eu já comecei, eles já me colocaram depois de um tempo para fazer as frituras já no meio da semana, porque quando tinha muito movimento, o dono venha, né, final da semana. Aí o que ele fazia? Ele chamava as comandas, porque era muito movimento, então as pessoas estavam todo mundo ocupado. Ele chamava as comandas e ao mesmo tempo fazia a fritura. Só que como deu um movimento assim, totalmente diferente dos outros anos, foi muito movimento em assim 2 meses. Ele não dava conta de fazer as comandas e de chamar as comandas e ao mesmo tempo fazer ali, né, as frituras. E aí começava a dar as coisas tudo errado. E aí me colocaram pra fazer as frituras. Mas, gente, olha, o meu primeiro dia foi muito aterrorizante mesmo, assim, o primeiro dia de movimento, né? Foi logo, assim, o primeiro mês que eu cheguei. Porque eu, assim, eu sou muito calada, porque eu fico observando, né? Eu observo o comportamento de cada um. Aí meu marido já tinha falado, olha, não converse muito com a cozinheira, porque ela fica logo, eles falam que estufado, né? Então ela fica logo assim, sabe? A gente logo passando. Eu já tinha percebido, você trocava com ela 2 ou 3 palavras logo de início, sabe? Ela era muito assim. A outra era muito, assim, sabe, turrona, né? Então, aí a gente vai observando, né? As pessoas, eu ficava mais na minha, lógico, né? E observando. Então, às vezes falava até que eu não falava muito, porque eu ficava observando. Então, assim, eu acho que até pra gente não levar muita bronca. Então, né? Então já tinha esses duas situações aí. Então, já tinha ouvido falar, né, como era as pessoas ali, o comportamento. Então, eu já ficava já mais na minha, né? E aí, o que que acontece? O dono era muito também, né, estressado, assim, muito estressado mesmo. E aí, o meu primeiro dia, o dia que ele chegou lá na cozinha, o povo ficava, olha, não toca em nada, não faz nada, não mexe aqui, não. E eu ficava assim, eu não sabia o que fazer na realidade, né? Então, eu pegava os pratos que a cozinheira deixava pronta ali já, que ela empratava a massa, colocava a massa no prato, e eu ia levava até o balcãozinho ali, né, onde os garçons vinham buscar e lavava as panelas, e também eu tinha que ajudar ali ele, né, ele já ficava estressado quando as coisas não, sabe, quando não tava saindo do jeito dele. Então, como era meu primeiro dia ali, eu não sabia bem, gente, o que fazer. E eu via que ele reclamando de mim e
Eu com medo dele e foi muito, olha, foi muito complicado, gente. Assim, foi um dia bem apavorante pra mim. Eu sei que cozinha já é estressante, né? E eu, como eu tenho uma alergia, que é a alergia ao calor, né? Dermatite alérgica, então pensa que eu sofri muito esse verão. Acho mais por conta do estresse. Mas aí, né, sobrevivi esse dia que não foi fácil pra mim, gente, foi muito complicado. Porque eu já tava assim, constrangida, né? Eu tinha aquela questão de, né, como as pessoas ali eram, né? O comportamento das pessoas que eu já tinha que estar, assim, um pouco atenta. Aí vinha o dono, né, que era bem estressado. E eu que tinha, ainda estava aprendendo ali, né, como tinha que ser as coisas. Então, para mim foi muito difícil. Meu primeiro dia, eu chorei, né? Eu gravei um vídeo aí falando com vocês que eu chorei, gente. Eu realmente fui pro banheiro chorar, porque assim não foi fácil. Meu primeiro dia foi muito assim, complicado. Porque às vezes eu ia fazer uma coisa e dizia: não, 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 não mexe não. Aí depois eu via que ele tava reclamando daquilo ali, sabe? E aí agora, depois de um tempo, lógico, né, fui perdendo um pouco do medo dele. E aí já fui vendo como é que tinha que ser as coisas. Porque de início, quando uma pessoa fala, olha, não toque em nada, mas eu tinha que fazer ao mesmo tempo. E aí você fica, ou faz ou não faz, como é que funciona? Então fiquei nesse dilema no meu primeiro dia de trabalho. Então foi muito ruim mesmo. Então, como eu falei, também com essa questão, né, de quando tem pessoas que querem aparecer muito, se sentir muito importante, disputa dentro do trabalho, afeta, lógico, a gente também. Então, o que que essa disputa dentro da cozinha, como eu já fiz um vídeo aí falando, me atingiu, gente. O que que acontece? Ezinho tá ali fazendo barulho com o sininho. O que que acontece? Como foi que me atingiu essa disputa? Porque assim, às vezes eu falava assim, ó, faz isso assim. Aí eu ia fazer, não, 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 faz desse jeito. Aí era meio complicado, gente. Olha, foi muito complicado. Assim, minha temporada ali, né? E é isso, olha, gente, lidar com pessoas não é fácil. Mas a gente precisa pedir muita sabedoria a Deus pra gente poder entrar e sair bem, né? De qualquer lugar onde a gente esteja, seja trabalho, né? Então, foi bem complicadinho. Quando você entra num trabalho já com tantas pessoas assim, com temperamento difícil, né? Acaba atrapalhando, né? Porque, como eu disse, meu primeiro dia de movimento foi muito aterrorizante. Eu chorei, gente. Olha, chorei outras vezes também. Era muito difícil a convivência com as pessoas ali. Eu digo que eu saí assim, graças a Deus, passei essa temporada em paz, assim, com todos. Em paz com todos, por quê? Porque, assim, por mais que a situação às vezes não esteja legal, né, não esteja boa, que as pessoas tenham um comportamento ruim, eu acho que vai depender muito do nosso temperamento também, para que como vai ser como as coisas vão fluir no final, né, de tudo. O que que acontece? Teve um dia, gente, que eu trabalhei muito, muito mesmo assim, sabe? De sair toda suada, cheia de gordura, um dia de muito movimento mesmo, né? Eu fritei muita coisa. E aí, o que que acontece? Eles começaram a pegar no meu pé, né? Porque, graças a Deus, né? Assim, eu não tenho preguiça de trabalhar. Então, as pessoas começam a ver isso aí, né? E eu nem fico, assim, me empolgada, nem gosto de muito... que vem, assim, muito foco pro meu lado, porque, às vezes, o que que acontece? Acontece de tendo inveja, principalmente quando já tem essas disputas dentro do trabalho. Então, às vezes, a melhor coisa é a gente fazer o nosso bom trabalho, sempre com humildade, o mais neutro possível, para que não aconteça, né, de pessoas começar a pegar no pé da gente. E aí, eu vi que começaram, assim, a pegar no meu pé, né, e aí eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, foi muito difícil, né? Foi um tempo difícil mesmo. Disseram que uma senhora tinha dito que o frito não era bom. E eles que ficavam no meu pé, assim, nossa, era sempre assim, tinha alguém no meu pé, sabe? Por mais que é muito complicado, eu ouvi a Bruna Marquezine falar uma coisa que eu achei que as pessoas interpretou até um pouco diferente ou ela não soube se expressar da maneira correta. Só quem tá fora do Brasil é que entende que por mais que nós
sabamos fazer alguma coisa, já temos experiência, as pessoas aqui não, sabe, eles não tá nem aí para sua experiência, sabe? Eles veem sempre o nosso país como um país, como é que se diz? De terceiro mundo e que as pessoas ali não sabem fazer nada. Infelizmente, no meu ponto de vista, é desse jeito. Pelo menos o que eu passei foi assim. Então, eu tenho uma experiência nessa área de cozinha já faz um tempo, mas ali, sabe, eles não queriam saber de nada, sabe? Era como se eu não soubesse nada absolutamente. Acabaram assim, né, me fazendo um elogio no final, falando. Eu nem tava na hora, né? Quem tava era Enzo, que não saberia o que fazer se eu não tivesse ali com todo esse movimento, porque é diferente você que já trabalhou, já está acostumado com movimento, com quem nunca trabalhou em movimento. Tem gente que não aguenta e sai. Só que no meu caso, né, eu já tenho essa experiência, só que eles nunca deram assim, sabe? Se eu fosse falar qualquer coisa da cozinha onde eu trabalhei. Não assim, não que eu vivesse falando, né, nem me engrandecendo, mas eu assim não podia nem dizer que eu tinha experiência, porque eles realmente não queriam nem saber, gente. Então tem muito isso. Então, como eu tava dizendo, a Bruna Marquezine tava falando do filme, né? Porque o fato de ser brasileira às vezes era ruim. Eu acho que ela entende, ela sul-americana, né? Ela quis dizer isso. Mas assim, porque as pessoas não valorizam o nosso trabalho. Se você já disse que é dali daquele país, ele já tem você como uma pessoa que não sabe fazer bem o seu trabalho. Isso é muito complicado, né? Para quem vem para cá, para a Europa, é bom entender isso, que as pessoas elas não dão muito valor, o fato da gente ser estrangeiro, pensa muito que a gente não sabe fazer nada. Essa é a realidade. Pelo menos o que eu vivi, tá? E depois parece que tudo é uma surpresa, né? Você fala, poxa, eu já tenho experiência nessa área, mas aí tudo que você, né, que eles vão vendo de você, para eles é como uma surpresa, mas para quem já tem experiência, não deve se surpreender, né? Quando a pessoa já tem experiência, mas infelizmente é isso aí. Então, eu trabalhei muito um dia, muito, muito mesmo, e tava assim, destruída nesse dia, gente. E o que que acontece? Eu trabalhei dia e noite, né? Trabalhei das 8 às 4, 5 horas da tarde. Ainda era responsável por limpar toda a cozinha sozinha. E aí, quando foi a noite que eu trabalhei, foi muito, muito movimento, muita fritura. Sabe, coisa de acabar tudo assim que tinha na cozinha ali, que a gente tinha tirado. E aí, o que que acontece? Quando eu chego de manhã, ainda tinha eles tudo lá falando de mim, reclamando por causa do óleo. Gente, se a gente fritar na nossa casa, você frita hoje, você frita amanhã. Dependendo do que você frita, o olho vai se sujar logo. Por quê? Porque, principalmente coisas com farinha, né? Farinha de trigo, que é empanada com farinha de trigo. Então, não tem jeito de não sujar. Então, por mais que eu, né, ali fazer de tudo para tirar toda a farinha, porque tem uma peneirinha, uma coisa a gente... Mas mesmo assim, não tem jeito quando é muita, muita fritura. E aí, esse povo já tava falando de mim. Então, assim, eu já tava sofrendo com a alergia. Eu já tinha meus problemas pessoais. E ainda, tava fazendo de tudo, né, pra não abandonar o trabalho. E o que que acontece quando eu chego? Trabalhei igual né, uma maluca no dia e noite, e no outro dia chega o tal povo lá falando, né, reclamando e falando de mim. Nossa, aquilo ali, sabe, foi igual um golpe. Eu que já tava fragilizada, eu não conseguia segurar o choro, gente. Eu chorei muito. Chorei muito, muito mesmo, sem parar. Não conseguia parar de chorar, foi muito ruim, assim, foi uma das piores experiências que eu passei nesse dia do trabalho ali. Chorei, gente, sem parar. Eu comecei a ir pro banheiro, né, chorar, mas eu não conseguia, gente, parar de chorar, porque assim, eu tava fazendo de tudo pra não abandonar eles ali, né, e eles não estavam me dando, assim, uma trégua, então, tava muito difícil mesmo, viu, a minha situação. E foi isso, ainda pedi desculpa depois, né? Porque eu comecei a chorar sem parar. Então, assim, pedi desculpa a ele, sabe? E até me expressei, né? Porque eu tava realmente, assim, já com muitos outros problemas. Então, pra mim continuar naquele trabalho ali, já tinha passado tantas coisas, né? Foi uma temporada muito difícil pra mim.
no sentido assim de tudo que eu passei mesmo, né? Como vocês até acompanharam aí, tem vídeos aí, então, pois já tava tão difícil continuar com aquele trabalho e não tinha ganhado praticamente nada, gente, foi só mais prejuízo mesmo. Eu falei, meu Deus do céu, sabe? Ainda ter que ir na. Nossa, aí foi a gota d'água. E aí comecei a chorar, gente, sem parar. E foi muito difícil, até me acalmar mesmo, foi muito complicado. É isso, né? Mas graças a Deus, né, passou. Nossa, tive também, assim, que ajudar na decoração lá fora, porque eu faço lacinho para as crianças, já mostrei também, né? Eu faço lacinho, e aí fiz lacinho tanto para um desfile que teve de crianças lá, que as meninas também participaram, mas eu nem filmei. Depois, assim, eu vou, quem se interessar pelo assunto, depois eu posso até comentar aí, que foi, assim, tudo comercial mesmo para eles, né? Não teve, assim, uma dedicação em nada. A gente comprou roupa para as crianças, sabe, participar. E depois, assim, era uma coisa que não fazia nem sentido aquele... Era só propaganda mesmo para encher o restaurante, sabe? Foi uma coisa, assim, chata. Mas aí me pediu para fazer os lacinhos, eu fiz lacinhos. Gente, olha, fui dormir muito tarde, perdi hora de sono com esses negócios que essa mulher inventava para me fazer. E foi muito, olha, foi muito chato, mas eu acho que assim também é experiência na vida, né? Aprender a dizer não, precisa aprender a dizer não, porque eu perdi muita hora de sono e eu tinha que estar no outro dia lá cedo para trabalhar. E depois tinha que trabalhar às vezes à noite, sem folga, né? Que esses trabalhos de verão, a grande maioria não dão folga, porque não é um trabalho que já tem a limitação de pessoas, às vezes até falta pessoas ali para trabalhar. Então, foi muito complicado isso aí, gente. Então, eu tô sendo assim super realista, tá? Não para desanimar ninguém, mas eu acho muito bom também a gente ter noção da realidade. Então, se a gente vem pensar que, ó, eu chegar, pode, eu não sei, né? Eu não posso assim afirmar, não vou dizer, nossa, todo trabalho aqui na Itália é ruim, é assim, ou em Portugal, ou em tantos lugares eu vejo tantas pessoas reclamando, né? Mas todo trabalho tem seus desafios, né? E a gente precisa, assim, ter muita sabedoria, ser muito pacificador, pedir muita graça a Deus pra gente poder vencer, né? E a gente vence sim, tá? E a gente consegue mostrar, sim, o nosso valor, mostrar que a gente sabe, sim, trabalhar. E é isso, eu sei que no final de tudo, né, como eu disse, né, eles falaram, ai, não sei como seria se a Maria não tivesse aqui, mas teve todos esses perrengues aí, gente. Então, a gente tem que mostrar realmente quem sabe trabalhar, fazer o nosso bom trabalho, o melhor que a gente puder fazer, tá? Essa é a dica, né? E buscar sempre ser pacífico ali, né? E às vezes ignorar alguma coisa que a gente escuta. Então, tudo isso faz parte, né, da nossa, do processo aí de trabalho, seja onde a gente estiver, né? Porque também no Brasil, não vou dizer que tudo é flores, acontece sim alguma coisa também, às vezes que não seja legal no trabalho. Mas essa foi a minha experiência. Então, teve outras pessoas que saíram ali muito chateadas, né, com a cozinheira. E como eu acho que o pessoal ali da cozinha aí não voltaram mais, ficaram de mal. É tanto que tava um movimento tava tão grande, estavam procurando pessoas para limpar o peixe, porque a gente não tava dando conta. A gente já tava já fazendo isso no nosso horário de descanso e não encontrou ninguém. Ela buscava as pessoas, ninguém quis ir. Então, outra pessoa me contou, né, que a pessoa que estava no meu lugar, muitas vezes ficava chorando ali, né, chorava porque era maltratada. E que eu não era muito maltratada por conta do meu marido que estava ali, né, que trabalhava ali. Então, assim, gente, não é fácil, mas, como eu disse, não é para desanimar ninguém. Mas eu acho bom a gente ter noção bem da realidade, como funciona. Mas a gente sabendo trabalhar, né? O importante é isso, a gente sabe trabalhar, mostrar o nosso valor, porque independente e não entrar assim, em conflito, né, com as pessoas ali, porque independente de como seja, a gente vai deixar sempre a nossa, como é que se diz, né, a nossa boa impressão, dependendo, né, do nosso comportamento também, porque o comportamento do outro não pode justificar o nosso, né? A gente sabe quem a gente é e isso que é importante. E eu digo que deixei ali assim, olha, tem um amor muito grande por todas as pessoas ali.
Independente de tudo isso, gente, eu tenho muito amor por eles, de verdade, de coração. A falar, e vocês vão encontrar a gente agora, né, no inverno, lá no sul, só que assim, eu não, agora eu não sei, né, como é que vai ser aí, se a gente vai fazer alguma viagem ou não, creio que até que não, acho que não, mas não tenho certeza. Mas é isso, gente, a minha experiência foi muito difícil, primeiro por conta da alergia que eu já tenho, e qualquer coisa, assim, que me desestabiliza, é, acaba, tipo, caindo a minha imunidade um pouco, né? Piora. Então foi muito difícil. Eu tive bolha nos pés, me dava coceira nos pés, gente. Fiquei assim. E mesmo não calçando tênis, eu ficava desse jeito, né? Com aquelas coceiras nos meus pés, as mãos. Foi assim um período muito difícil, porque qualquer coisa que a gente passa acaba também refletindo, né, na nossa saúde. Então, foi um pouco complicado, como eu tô dizendo aí, gente, mas assim, graças a Deus, né, eu tô com as portas abertas lá no trabalho. Talvez eu volte, não sei, né, Deus é que sabe. Aí, né, vamos esperar até o início aí, né, da próxima estagione, para mim poder, né, decidir realmente se eu vou voltar. Então, é isso, meu povo, contando para vocês a minha experiência, como foi meu trabalho nesse de verão aqui na Itália. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, gente, deixe muito like aí, tá bom? Se inscreve, compartilha também. Não esquece de acionar o sininho da notificação para sempre que eu postar o vídeo vocês ficarem sabendo. E hoje eu vou fazer live no Instagram, ok? Vamos fazer um bate-papo com vocês lá no Instagram. Vou estar falando sobre outros assuntos aí, sobre ansiedade, né, gente? Nós estamos tão ansiosos esses tempos assim, né? Tão de muita ansiedade. E eu vou falar sobre ansiedade no canal, lá no Instagram, tá bom? Como a gente lidar com a ansiedade, né? Como a gente treinar a nossa mente para lidar com a ansiedade, ok? À luz da Bíblia, tá bom? Eu espero vocês lá. Olha, beijo, beijo, meus amores. Deus abençoe vocês poderosamente. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês aí. Tchau, tchau.